Grande privilégio para nós sermos convidados pelo Senhor a cear com Ele. Partimos o pão, né? Nós que estávamos distantes e fomos aproximados por causa dele mesmo que foi ao nosso encontro. O Senhor nos ajude nessa manhã. Eu quero compartilhar com os irmãos um assunto que é fundamental na palavra de Deus. Inclusive, o nosso Senhor Jesus, quando Ele menciona no Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, Ele menciona esse assunto como sendo um dos fundamentos para aqueles que seriam seus discípulos, para aqueles que iriam segui-los, deveriam estar atentos a este assunto. Talvez de forma superficial apenas eu vou tocar aqui. Primeiro por causa que para mim ainda há algo que meditar ainda mais nesse assunto. E segundo por causa do tempo, né? Apenas mencionar e a gente ver um exemplo que possa nos ajudar, nos encorajar na nossa caminhada cristã. Que é um assunto sobre ansiedade. Vocês lembram que Jesus falou isso no Sermão da Montanha? Lembra? Está em Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Interessante que Jesus chamou os seus discípulos e começou a doutrinar os seus discípulos, e ele menciona este assunto. Vamos ter um momento ainda de oração. Pai, estamos diante de Ti, Senhor. E a palavra que será falada é Tua, Senhor. Por isso, nós nos expomos nas Tuas mãos e nos colocamos diante do Senhor. E pedimos que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Não se limite, Senhor, ao vaso que fala. Não se limite aos vasos que ouvem. Mas o Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, conforme a Sua misericórdia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um aqui, Senhor. Por isso oramos a Ti para que toque no nosso interior. Fale conosco, Senhor, conforme a Tua bondade e misericórdia. Nos colocamos nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos leve a falar apenas aquilo que o Senhor quer que falemos e a ouvirmos aquilo que o Senhor quer que ouçamos. Nós te oramos em nome do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Sem saber direito por onde começar, vamos começar por Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim: regozijai-vos às vezes no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Todo mundo acompanhando aí ou não pegaram ainda? Só de Luciano que diz assim? Eu acho que a maioria não pegou ainda não. Filipenses 4:4. Regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Irmãos, Paulo aqui está escrevendo aos irmãos em Filipenses e ele está preso. Os irmãos estão entristecidos por ele estar preso. E de alguma forma os irmãos estavam tristes por essa circunstância em que Paulo estava. E Paulo escreve essa carta aos Filipenses, você vai ver em muitos momentos aqui, ele utilizando expressões como gozo, alegria, regozijai-vos, alegrai-vos. Esse é o sentimento de Paulo, preso, escrevendo aos irmãos em Filipenses. Talvez o sentimento de alguns presos deveria ser diferente. Mas o de Paulo aqui é de alegria, de regozijo. E, inclusive, quando ele menciona que está orando pelos irmãos em Filipenses, ele diz que ora com
alegria. Ele ora com alegria. E quando eu estava meditando aqui nesse assunto, tem um versículo que, um pouquinho antes, que ele vai falar de Epafrodito, que levou a carta para os irmãos, que ficou doente, e sobre ele viria tristeza sobre tristeza. Paulo está aqui escrevendo para os irmãos se alegrar sempre, e está mencionando tristeza. Mas o que nós vamos perceber é que tristeza não é o conteúdo principal desta carta. Podemos sim ter momentos de tristeza em nossas vidas, mas isso não deve ser o que está aqui escrito sempre. Não deve ser a tristeza que deve governar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso constante não deve ser de tristeza. O que Paulo está dizendo aqui é: regozijai-vos sempre no Senhor. Amém? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio, a vossa moderação. Algumas traduções dizem assim: conhecida diante de todos os homens. Porque nós, irmãos, circunstancialmente, ora estamos tristes, outra hora estamos alegres, e nós fazemos confusão com o nosso sentimento, fazemos confusão com as circunstâncias, com os nossos sentimentos diante das circunstâncias. E Paulo está dizendo aos irmãos que ele deve se alegrar sempre, e que esse equilíbrio, essa constância no Senhor, deve ser conhecida diante de todos os homens. Às vezes o que nós manifestamos é os altos e baixos da nossa vida, e o que precisamos entender é que a nossa alegria no Senhor, ela tem um lastro. A nossa alegria é no Senhor. Por isso nós podemos nos alegrar. Por isso nós temos motivo mais do que o suficiente para nos alegrar sempre. Seja a vossa equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quando vemos essa expressão, perto está o Senhor, lembramos da sua vinda, não é isso? O Senhor está próximo a voltar. Mas o sentido que fala aqui, perto está o Senhor, é próximo, no sentido de distância, e não de tempo. Perto está o Senhor está prestes a voltar, estamos nos referindo a tempo. Perto está o Senhor, estamos nos referindo à distância. Então o Senhor está próximo. Por isso, devemos nos regozijar sempre. Porque perto está o Senhor. Ele está próximo de nós. Não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplica com ações de graça. Irmãos, nas circunstâncias que nós vivemos no nosso país, nos dias atuais, nós somos levados o tempo todo a esquecer que o Senhor está próximo de nós. As circunstâncias, os afazeres, nos levam o tempo todo a nos distanciarmos do Senhor. E a Bíblia está dizendo que é Ele que está perto. E nós precisamos perceber isso. E temos cuidado, porque muitas vezes o Senhor está perto, mas nós estamos tão distante dEle, que nas nossas lutas, nas nossas tribulações, na nossa dificuldade, nós nos esquecemos do Senhor. E nos esquecemos de que Ele está perto. Perto de todos aqueles que o invocam. Por isso nós podemos, como diz, tornar conhecido diante de Deus pelas orações e súplica e com ações de graça. Ao invés de nós andarmos ansiosos, inquietos, preocupados com as circunstâncias, com as coisas, precisamos lançar diante dele com oração, com súplica e com ações de graça, porque Ele está perto. Em toda e qualquer circunstância em nossas vidas, o Senhor está perto. Lembre-se sempre disso. Às vezes nós nos esquecemos disso e nos debatemos, lutamos e até mesmo ignoramos a presença do Senhor ali próximo de nós. Mas a Bíblia diz que Ele está perto.
versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fazendo isso, que se refere no versículo 6, lançando diante dele, com orações, com súplica, com ações de graças, todas as nossas preocupações e todas as nossas ansiedades, você vai desfrutar de uma paz que você não vai entender. Você vai ficar sem entender como naquela circunstância o Senhor conseguiu trazer paz no seu interior. Como você conseguiu passar por aquela circunstância com paz. Porque essa paz excede todo o entendimento. Eu quero ler um exemplo para nos ajudar. Atos capítulo 16. E esse assunto, irmão, de ansiedade, é um assunto que aflige muitos de nós, a maioria, nos pegamos com isso. E são tantas as preocupações, são tantos cuidados nessa vida, que por vezes nós estamos ansiosos por alguma coisa. Sempre, quase sempre estamos ansiosos por alguma coisa. É uma situação de desemprego, é um filho que se encontra afastado. O que é que a ansiedade vai fazer com nós? Ela vai tirar nossas energias, vai despender da nossa energia que poderíamos estar depositando, servindo ao Senhor. Quando o Senhor fala isso para seus discípulos, o Senhor quer levar os seus discípulos a confiarem nele, a tirar os olhos da circunstância, a tirar os olhos da situação que é terrível, que você não consegue ver solução, porque a ansiedade vai lhe corroendo. E muitas vezes, na nossa ansiedade, nós vamos ver, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E em seguida, ele diz, o diabo, o nosso adversário, está procurando ao derredor a quem tragar. A ansiedade, irmãos, vai nos levar à fraqueza. A ansiedade vai nos levar a sermos presa fácil. E o nosso adversário está procurando essas pessoas, procurando ali, às vezes por causa da ansiedade, ansiedade por causa de uma situação, nós escondemos essa ansiedade, escondemos essa preocupação daqueles que são próximos de nós. O marido às vezes está extremamente ansioso, preocupado, esconde da esposa, e vice-versa. Aqueles que são próximos, e aí a gente vai se isolando com aquela preocupação, com aquela ansiedade, e o diabo procurando a quem tragar. Muitas vezes vai nos levar a sermos presa fácil. E nós precisamos lançar diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Atos capítulo 16. Às vezes ficamos ansiosos por causa do trabalho do Senhor, daquilo que Ele quer fazer em nós, daquilo que Ele quer fazer através de nós, daquilo que o Senhor já nos revelou que iria fazer, aquilo que Ele tem nos chamado. E muitas vezes nós despendemos nossa energia diante dessa ansiedade, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos lançar diante dele, dividir com Deus a nossa carga, colocar diante do Senhor o peso dessa ansiedade, dividir com ele, e ele vai levar o nosso fardo. Atos capítulo 16. Eu vou a partir do 15, versículo 40 e 41. Aqui está Paulo, depois de ter se separado de Barnabé. Eles tinham sido encomendados pela igreja para levar cartas, da decisão que eles tinham tomado lá, que ia levar para os gentios. E Paulo se separou de Barnabé e diz assim, Paulo tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus.
Perceba que a obra que Paulo está fazendo aqui não é uma obra isolada. É uma obra que está na cobertura da igreja, os irmãos o encomendaram, não é isso? E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo continua aqui, no caminho do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor deseja. E versículo 2, vou ler do 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Eu vou pular só para a gente tentar ser o mais prático possível, diante daquilo que é o sentimento. Nós vemos aqui Timóteo com bom testemunho e Paulo decide levar ele. Versículo 5. De sorte que as igrejas eram o quê? Confirmadas na fé. E cada dia crescia em número. Debaixo da cobertura, guiados pelo Espírito Santo de Deus, a obra de Deus está prosperando por meio de Paulo aqui. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentávamos e falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgados que eu sou fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali, e nos constrangeu a isso. Irmãos, como nós acabamos de ver aqui, a obra de Deus está fluindo livremente aqui por meio do apóstolo Paulo. Ele estava de noite, teve a visão de que deveria passar a Macedônia. Os irmãos, como vimos no versículo 5, estavam sendo confirmados na fé e cresciam em números. E diz que ele, aqui na cidade de Filipos, eles, no dia de sábado, saíram e chegou a um lugar que parecia ser um lugar de oração. Aqui, provavelmente, na beira do rio, fala, né? Na beira do rio, Paulo está indo com os irmãos. Imagina a cena. Na beira do rio, água correndo, os pássaros cantando, e os irmãos ali, prostrados, em oração ao Senhor. Quais são os servos de Deus que não desejaria isso? Ver os irmãos crescendo em números, a igreja sendo confirmada, pessoas crendo no Senhor, sendo batizada, você em um lugar tranquilo, orando, desfrutando da paz do ambiente, da paz no seu interior e da comunhão dos santos, vendo a obra de Deus frutificar. Tem lugar para ansiedade aqui? Aparentemente não. Não tem lugar para preocupação, para ansiedade. Imagine, tudo na mais perfeita ordem. Aí conta que um desses dias, era a prática deles irem, enquanto eles estavam naquela cidade, ir para esse lugar de oração. Praticamente todos os dias eles iam lá. E de repente apareceu uma mulher lá, endemoniada. O que acontece? Ele expulsa o demônio daquela mulher. Olha aí, demônio sendo expulso, visão sendo manifestada. E o que acontece? Isso causou uma celeuma na cidade. E, versículo 22. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites,
lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Meu Deus. O quadro que nós pintamos há pouco instante. Parece que de uma hora para outra se reverteu aqui. Foram açoitados, presos e guardados com extrema segurança. E o carcereiro, versículo 24, tendo recebido a ordem, o lançou no cárcere e lhe segurou os pés no tronco. Aquele homem que estava circulando livremente pelas igrejas, confirmando as igrejas, ministrando o Senhor, agora aqui está preso e no tronco. O que será das igrejas que estavam sendo confirmadas? O que será dos pecadores que estavam sendo salvos? O que será dos irmãos que ele estava indo visitar? Como vai ficar agora as ovelhas? Há agora lugar para a ansiedade aqui no coração de Paulo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas questionavam a Deus por estarem na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam sem entender, porque a obra de Deus estava prosperando, estava fluindo tudo livremente, e agora eles estão presos, estão ansiosos, preocupados com os irmãos, como se ele fosse apenas eles o suficiente para fazer a obra de Deus. Está errado? Volta da meia-noite, cansado, com os pés nos troncos, lembra? Com o pé no tronco, cheio de chagas e feridas, sentindo dor, meia-noite, provavelmente cansado, né? Daquele dia ali. Meu Deus. Oravam e cantavam. É o mesmo Paulo que escreve aos irmãos em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Desculpa. Obrigado. É o mesmo Paulo que escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a vida no que Paulo está escrevendo lá aos irmãos em Filipenses. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Havia lugar para ansiedade, mas não era isso que ocupava o coração do Paulo. Paulo sabia em que ele cria. Ele disse que sabia passar toda e qualquer circunstância. Irmãos, aparentemente aqui não há motivo para cântico, não há motivo para alegria. Mas Paulo diz que nós devemos nos alegrar onde? No Senhor. Então, há todo motivo para a alegria de Paulo. Cantar. E de repente, não preocupado com a circunstância, não preocupado com as cadeias, com os troncos que estão ali nos seus pés. E de repente veio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Este é o homem que, diante da circunstância, põe os olhos naquele em quem ele tem crido. Este é o homem. Está aqui diante da circunstância, com a paz que excede todo entendimento, transitando livremente no seu interior. Seja no momento lá de oração, na beira do rio, que ele estava cantando. Irmãos, só mudou aqui o ambiente externo, mas no interior de Paulo não muda nada. Na beira do rio, cantando, orando, na cadeia com os pés nos troncos, presos, ferido, algemado, continua cantando e se alegrando no Senhor. A nossa alegria no Senhor, irmãos, alastra. Nós podemos nos alegrar por causa dEle e não por causa de nós mesmos. Por causa dEle nós podemos nos alegrar e não por causa das circunstâncias. Porque a circunstância, uma hora, pode ser favorável e aí nós nos alegramos. Outra hora, a circunstância pode ser desfavorável
e nós nos entristecemos. Seja conhecido diante dos homens sempre o quê? A vossa moderação, o vosso equilíbrio. Está aqui diante de uma circunstância adversa ou diante de uma circunstância aprazível. Paulo se alegrando na presença do Senhor. Paulo se alegrando diante daquele em que ele tem crido. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse os senhores: que é necessário para que eu faça para que me salva? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E pregaram-lhe a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Era nessa situação que Paulo estava louvando. Logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. No momento em que Paulo estava lá na beira do rio, se alegrando, em uma circunstância aparentemente tranquila, diz que Lídia lá veio à fé. Está aqui Paulo preso, numa circunstância diversa, o carcereiro e toda a sua casa veio à fé. Por causa do Senhor na vida de Paulo. Por causa daquilo que ele viu do Senhor, ele podia se alegrar em toda e qualquer circunstância. E isso vai produzir fruto para o Senhor e para a sua glória. Vê com os irmãos Salmos, capítulo 34. Esse é um sentimento do Velho Testamento. Salmos 34. O salmista, né? Vocês já acharam aí ou ainda não? Salmos 34. Louvarei ao Senhor de vez em quando, em todo tempo. A gente vai ver que esse salmista está falando aqui, e ele passou por algumas circunstâncias na sua vida. E agora ele está dizendo aqui: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Paulo, que passou por algumas circunstâncias na sua vida, diz: regozijai-vos sempre no Senhor. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exultemos o seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus tremores. Havia no interior do salmista tremores. Mas aquele que está perto, ele invocou. E ficou o que aconteceu? Ele foi livre de todos os seus tremores. A ansiedade vai nos levar à insegurança, irmãos. Mas nós podemos confiar no nosso Senhor. Olharam para ele e foram... olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu.
Lembre-se, perto está o Senhor. E o salvou de todas as suas tribulações, de todas as suas angústias. Então, irmãos, a ansiedade para nós cristãos é desnecessário. Para nós cristãos, não é cabível. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz que os gentios é que procuram essas coisas. Quando ele está falando sobre ansiedade, isso é algo que os gentios procuram. Nós temos o nosso Senhor em quem podemos confiar. Sempre podemos confiar nele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nada tem falta. Lembrando que aqui é uma visão verotestamentária, né? Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem, guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, ao invés de andarmos ansiosos por causa das coisas, possa o Senhor nos ajudar e nos conduzir a sempre lançar diante dele toda a nossa ansiedade, com orações, com súplica, com ações de graças. Isso vai mudar, irmãos, vai mudar o clima no nosso interior, vai mudar também o clima no nosso exterior, ao redor de nós, próximo daqueles que estão de nós, vão perceber a diferença daquele que anda ansioso por causa das coisas e daquele que tem a prática de clamar ao Senhor por causa das suas circunstâncias. A face do Senhor está contra os que fazem mal para desarraigar da memória da terra. Os justos clamam, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha aí, 18. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado, salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que neles confia será condenado. Muitas são, irmãos, as aflições que nós vamos enfrentar nessa vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós não somos como o mundo, que às vezes confia em coisas que não lhe dão seguranças, que põe sua confiança naquilo que pode desmoronar a qualquer momento. Nós temos o nosso Senhor, que podemos confiar toda e qualquer circunstância nas nossas vidas. Nós temos o Senhor que podemos depositar, lançar diante dele toda a nossa ansiedade, porque ele de fato tem cuidado de nós. É um pequeno sentimento, eu poderia falar mais, mas eu penso que eu posso parar por aqui, que o Senhor possa continuar ministrando ao coração dos irmãos. Medita um pouco nesse salmo. Amém? Senhor, muito obrigado, porque nos permitiste crer em Ti, Senhor. Nos permitiste confiar na Tua pessoa. Nos ajude, Senhor, em toda e qualquer circunstância, confiar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra que tem poder de nos transformar.
Tua palavra que tem poder de tirar de toda e qualquer circunstância e também nos fazer atravessar toda e qualquer circunstância. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a confiar na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Perdoe a minha limitação. Irmãos, eu queria só dar uma nota de rodapé. Olha, nota de rodapé, quem sou eu, né? Em relação a um ponto que Flávio trouxe, que o Senhor trouxe através de Flávio, é que, meditando nesse versículo de Filipenses que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, diante de Deus, sejam conhecidas as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo me chama muito a atenção, me pega muito, digamos assim, de surpresa, pelo seguinte, irmãos, porque às vezes, eu acho que acontece comigo, acontece com você também. Nós temos uma situação que está de alguma maneira nos angustiando, nos trazendo tribulação, e a gente até ora por aquela situação, mas a ansiedade não sai. Se alguém encontrasse com você na hora e dissesse assim: você já orou? Você diz: sim, já orei, já coloquei diante de Deus. Mas parece que a gente orou e não adiantou nada, porque eu creio assim, pelo menos é o que o Senhor tem me falado, é que às vezes a gente orou, mas a gente não entregou aquele negócio na mão do Senhor. A gente só fez orar, só fez mencionar o problema, mas a gente continuou segurando ele. A gente não falou assim: Senhor, está em tuas mãos e eu confio em ti que o Senhor vai resolver. Porque quando a gente faz isso, aí de fato o problema fica na mão do Senhor e a ansiedade desaparece. Aí a gente desfruta dessa paz que excede todo o entendimento. Se a gente orou e não desfrutou dessa paz, é porque a gente de fato não entregou diante do Senhor aquilo que está nos angustiando. A gente continua segurando para talvez a gente tentar resolver, a gente tentar tomar alguma providência. Então tem vezes que nós precisamos orar pela nossa própria oração. Senhor, que quando eu chegar diante de Ti para entregar esse problema, que seja entregar mesmo, que seja depositar aos pés do Senhor e confiar que Ele vai fazer, né? Senão não adianta. A gente ora, mas continua com ansiedade. A gente ora, mas aquilo continua martelando nossa cabeça. Então que Deus nos ajude. Uma coisa é certa: o princípio da palavra é verdade. Se a gente lançar diante dele em oração, a gente vai ser inundado pela paz. A palavra é sempre verdadeira. Não é porque a nossa experiência é diferente que a palavra deixou de ser verdadeira. A palavra é a verdade. A questão é que às vezes nós é que não desfrutamos daquilo que a palavra está nos trazendo, está nos falando. Então que Deus nos ajude. O versículo último, um dos últimos versículos do Salmo que Flávio enfatizou, diz assim: muitas são as aflições do justo. Isso nos lembra João 16: no mundo tereis aflições. O Senhor não disse que a gente não teria aflições, e o Salmo está dizendo: muitas são as aflições do justo. A gente passa por vários momentos angustiosos, por vários momentos de tribulação. O Senhor não disse que a gente não ia passar. O Senhor disse que quando a gente passasse, Ele ia livrar a gente desses momentos. Amém? E lá em João o Senhor falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Que o Senhor nos ajude.